Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E nós vamos para a nossa terceira aula, ou aula de número 3, para o 9º ano do ensino fundamental. Ok? 9º ano do ensino fundamental. E nós vamos estar falando sobre o capitalismo e o socialismo. Na aula anterior, nós fizemos um movimento na história até chegar no capitalismo. Lembra disso? Nós falamos sobre o que aconteceu, né, da Idade Média até a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e hoje nós vamos falar sobre o capitalismo e o socialismo, as suas características, as suas influências. E, só para lembrar, nós vivemos dentro do sistema capitalista, ok? O líder capitalista, os Estados Unidos. O líder socialista, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje, você não vê essa sigla, tá? E você dificilmente ouve a pessoa falar União Soviética. Por quê? Porque esse país hoje é chamado de Rússia. Tá certo? Por quê? Porque houve uma desintegração, perdão, eu ia falar integração, não. Desintegração das 15 repúblicas que formavam olha o nome, União das Repúblicas Soviéticas. Ok? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, são 15 nações que estavam sobre uma única bandeira, a bandeira russa. Hoje, houve essa desintegração. Então, aqui nós temos país líder capitalista, Estados Unidos, país líder socialista, a URSS. Tranquilo assim? E aí nós temos, né, um jogo de xadrez muito interessante. O urso representando a URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o cavaleiro ali representando os Estados Unidos. Se você olhar direitinho para o mapa, você vai falar o seguinte: Eliane, está errado. Olha aqui, Estados Unidos está na União Soviética, nas mãos do russo. E aqui é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não está trocado? Nós temos que entender o seguinte: o objetivo aqui é destruir a URSS. E o objetivo daqui é destruir os Estados Unidos. Então, a geopolítica mundial aí, nós falamos que ela é o quê? Bipolar. 2 polos de poder. Um tentando destruir o outro. Foi o momento que o mundo viveu a Guerra Fria. Uma guerra, não é guerra de geladeira, nem de congelador, nem que aconteceu no Polo Norte. Por favor, tá? O nome Guerra Fria é porque não houve um conflito entre os 2 países diretamente. Por isso que nós temos aqui, eu usei essa foto, porque eu acho que ela mostra muito bem um tabuleiro de xadrez. As peças eram influenciadas pelos líderes. Eles atacavam, tivemos vários conflitos
nessa época, e os líderes ficavam de fora, mas a influência era deles. Ok? Então, nós podemos ver isso claro no jogo de xadrez. Características do capitalismo. Agora nós vamos procurar entender um pouquinho como que é, ou de que maneira, né, ele acontece nos nossos no nosso dia a dia. O lucro. A base do capitalismo é o lucro. Você já viu alguém abrir um comércio ou uma indústria? Por exemplo, nessa pandemia, muitas pessoas em casa têm uma máquina, sabe costurar, está fazendo a máscara para vender. Você já viu a pessoa fazer isso para ter prejuízo? Eliane, que isso? Tem que colocar camisa de força se alguém fizer isso. Nós vivemos no sistema capitalista. Tudo o que nós fazemos, o objetivo é ter lucro. Nós não fazemos para perder. O objetivo do capitalismo é o lucro. Existe uma pergunta que às vezes intriga as pessoas. Como que no mundo aonde se produz alimento capaz de matar a fome de 12 bilhões de pessoas, nós somos 7 bilhões e tem gente morrendo de fome? Porque quem produz o alimento não produz para matar a fome de ninguém. Ele produz para ganhar dinheiro, para ganhar o lucro. Esse é o problema. Triste, mas é verdade. Eu disse que nós vivemos no sistema capitalista. A base é o lucro. Propriedade privada dos meios de produção. Por exemplo, esse controle, ele não é meu. Eu estou usando durante a aula. Certo? Eu não posso colocá-lo no bolso e sair quando terminar essa aula. Tranquilo? Essa é a realidade. Mas, por exemplo, eu posso, tá? Eu trouxe aqui uma folha que eu venho olhando às vezes para o que acontece. Outra pessoa não pode simplesmente chegar aqui e tirar essa folha daqui da mesa. Por quê? Porque ela é minha. Eu trouxe e vou voltar com ela para minha casa. Ela me pertence. Outra coisa, simples. Eu posso chegar na sua casa e ir entrando na sua casa? Posso chegar e já adentrar? De jeito algum. Eu tenho que, no mínimo, bater a porta e pedir licença. É a sua casa. Tranquilo? Então, no sistema capitalista, a propriedade ela é privada. Nós colocamos aqui dos meios de produção, porque nós estamos falando da questão do comércio, do dia a dia, do trabalho. Mas quando eu falo de propriedade privada, é tudo aquilo que pertence a você, é privado, é meu. Outra pessoa, se pegar, tem que me pedir. Porque se não pedir, está cometendo um roubo. Ok? Economia de mercado. O que é isso, Eliane? É ir lá no mercado municipal? Não. A economia de mercado, quando eu falo isso, eu estou falando de tudo que envolve
o nosso dia a dia é em relação ao bolso. Tá? Comprar, vender, todas essas relações. E o que significa isso? Significa dizer que quem estabelece preço das coisas é a sociedade como um todo. Mentira, Eliane! Vai falar para mim que fui eu que coloquei o preço do arroz lá em cima. Não, não pode. A verdade é essa. O que acontece? Quando toda a sociedade, saímos em busca de um produto, o preço dele sobe. Quando não tem muito interesse, a tendência é o quê? O preço baixar. Essa é a realidade. É uma sociedade onde existe o quê? Oscilação. Opa, baixei aqui. Então, existe uma oscilação no mercado, chama lei da oferta e da procura. Hoje nós temos visto aí uma certa quebra de braço entre o presidente do país, o governo, e a questão da Petrobras. Estou falando errado. O que acontece? Por que disso? Porque se é uma economia de mercado, realmente os preços têm que estar sendo direcionados de acordo com o mercado internacional. Porque a Petrobras é uma empresa brasileira, mas que atua no mundo todo. E o governo não pode controlar esse preço, porque aí estaria tendo um protecionismo. Certo? Mas também não é por isso que podemos aceitar que a coisa... Porque todo mundo precisa do produto que é feito na Petrobras. Então, tem que haver um certo controle, mas sem interferir, porque economia de mercado ela é regida pela oferta e a procura. Certo? E também, por exemplo, quando eu falo oferta e a procura, significa tem muito no mercado? Por exemplo, produziu muito arroz? A tendência do preço é abaixar. Produziu menos? Vai aumentar. Agora, Eliane, então por que subiu tanto assim o arroz se não houve baixa na produção? Nós também não podemos esquecer a questão que nós falamos antes e que vocês estudaram ano passado, a geopolítica mundial. O Brasil hoje está exportando muito mais grãos do que no passado. E como eu disse, o produtor quer lucro. E exportar dá mais lucro para ele do que vender aqui dentro. Olha o problema. Entendido? Quando nós falamos de geopolítica mundial, é importante entender esses detalhes. Lei de oferta e procura. Ok? Foi o que nós já falamos. Concorrência. Tá? O que é isso? Valadares é muito fácil explicar isso. Tem uma loja aqui do lado que vende roupa, abre outra. Então, quando eu disse que é uma economia de mercado, eu estou dizendo que ela é livre para ter concorrência. Então, é o seu concorrente. Ele está vendendo, às vezes, a mesma coisa que você. Ah, então eu vou fazer melhor que o dele. Trabalho assalariado. Aqui tem uma coisa interessante. Por quê? Quando eu falo de trabalho assalariado aqui, e aqui eu falo propriedade dos meios de produção, no passado, antes do capitalismo, bem lá atrás, nós tínhamos o artesão. O artesão
era o dono dos meios de produção. Hoje não. Hoje, o empresário é o dono dos meios de produção. E o que eu tenho? Eu tenho a minha força de trabalho. E eu vou vender a minha força de trabalho para receber um salário. Certo? Então, o seu papai, quando sai de casa e vai trabalhar, se ele é o dono da empresa, é diferente. As pessoas vão para a empresa para vender para o seu papai a força de trabalho. Se o seu pai trabalha para alguém, o seu pai está vendendo a força de trabalho em troca de um salário. Ok? E isso, antes de falarmos da fase, e isso faz abrir aqui o quê? Uma sociedade de classes. Patrão e empregado. Ok? E aí as fases do capitalismo? A primeira fase, comercial. Lembra lá atrás as grandes navegações? Comércio. Certo? E através do comércio, o lucro obtido no comércio financiou para que acontecesse a Revolução Industrial. Capitalismo industrial. Por quê? Porque aí aumentou a produção, o aumento da produção fez gerar mais lucros e mais lucro fez acontecer capitalismo financeiro. Que aí você não ia andar com um bolo de dinheiro. Agora você tem o dinheiro de plástico, que é o cartão. Eu diria até que está no telefone, está no celular. Tem o Pix, é mais rápido, é isso? Mas por quê? Porque o capitalismo financeiro gerou muito mais lucro do que as outras fases, financiou um desenvolvimento tecnológico muito grande e hoje nós temos o capitalismo informacial. É um termo criado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells em sua obra Sociedade em Rede. Originalmente publicado no ano de 1996, é bastante novo esse termo. Inclusive, você não encontra ainda nos livros didáticos, mas eu já quis colocar aqui para vocês. E o conceito refere-se à evolução dos instrumentos técnicos do sistema capitalista. Hoje, o dinheiro é volátil. O governo brasileiro, olha só como é que é a coisa. O presidente do país muda o diretor de uma empresa, da Petrobras, a Bolsa de Valores despenca. E no outro dia, já começa a recuperar. Então, é muito rápido. A informação tem um poder muito grande. Tá certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós temos que observar esses detalhes. O capitalismo e sua expansão pelo mundo. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, os países com maior desenvolvimento vendiam para os países com menos desenvolvimentos. Então, eles compravam. A gente fala de divisão internacional do trabalho. Mas isso foi mudando. Depois da Segunda Guerra, as grandes empresas passaram a expandir seus mercados. O que eles fizeram com isso? Passaram a levar suas fábricas para os países em desenvolvimento. Porque ali eles não precisavam mais vir comprar matéria-prima. Se traz a fábrica para cá, eles já usam a matéria-prima, usam a mão de obra que é muito mais barata e as leis ambientais não são tão rígidas quanto nos países desenvolvidos.
ok? E aí agora nós vamos falar do contraponto para o sistema capitalista. Mas isso nós vamos falar na nossa próxima aula, que é o sistema socialista. Tranquilo assim? Acesse, por favor, a nossa plataforma, faça as atividades. Basta você apontar a câmera do seu celular para a figura que aparece no canto da tela. Não esqueça de acessar também as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, SMED GV. Tchau, tchau! Até a próxima!